Depois de ter apresentado um pouco da história do Blender, de onde ele veio, eu me ative sistematicamente aí a questão das coisas que ele é capaz de fazer na manipulação e criação de elementos multimídia, valendo do princípio do texto, do questão do vetor, de como trabalhar um vetor dentro do Blender, como passar isso adiante também com uma imagem já pronta e resolvida, que ou importei de fora ou eu gerei dentro do Blender, fazendo algum tipo de tratamento simplificado, mexer na cor, fazer uma interferência na imagem. Transcendemos isso também já para a questão da geometria propriamente dita, de como a partir de elementos simplificados, geométricos, formas primitivas, atingir elementos mais verossimilhantes ou que transcendam até a realidade, se a gente for passar por uma questão da ficção científica, elaboração de coisas até abstratas, como aquela animação daquele cubo, como animar esses elementos, fazer transformações dessas formas ao longo do tempo, modificando desde a sua posição, da sua rotação, modificando até o seu aspecto, fazer com um instante ele está numa cor, no outro instante ele está com outra cor, fazer a transformação da forma geométrica mesmo desse objeto, utilizando alguns controladores, falando nesse instante tem uma forma, nesse instante tem outra forma. Ilustrei razoavelmente bem a questão de utilizar os esqueletos para fazer a deformação das malhas, das geometrias, para que os elementos que estivessem ali na cena passassem a ser animados, né? Eles tivessem uma sucessão de transformações e de acontecimentos que cumprissem um determinado roteiro. Quando a gente realiza isso num espaço tridimensional, chegamos aí ao ponto da questão da animação, já pronta, a sucessão de acontecimentos já resolvida tecnicamente dentro do nosso espaço tridimensional, nós temos que dar algum tipo de vazão a isso para que outras pessoas assistam, né? E para isso a gente faz uma estrutura análoga ao cinema. A gente se vale de elementos correlatos ao que um produtor de cinema utiliza, a saber, uma câmera, um cenário com personagens, um sistema de iluminação que dá uma qualidade estética para aquela cena, tudo isso captado por uma câmera, né? Ou um conjunto de câmeras. No espaço tridimensional a gente utiliza os mesmos conceitos. Nós temos dentro da cena tridimensional o nosso ator, são os elementos, eles estão iluminados por alguma cena e são registrados por uma câmera, né? Essa minha câmera está olhando a minha cena de algum determinado ponto de vista e está enxergando o que nós vamos transformar em imagens a partir disso, né? Então essa câmera tem ajustes similares ao que tem as câmeras de cinema, questão da abertura de lente, se ela é uma câmera com perspectiva ou se ela é ortográfica, qual a distância que ela enxerga, a abertura, com algumas vantagens, falar, eu quero que filme dessa distância até aquela distância, né? Quanto de informação vai estar dentro disso, e naturalmente também questão da resolução que eu vou estar trabalhando, né? Se eu estou trabalhando uma imagem de 640 por 480, vai ser isso que vai ser o resultado da minha cena. Se eu vou trabalhar num padrão de cor e resolução já voltado para a questão do NTSC, por exemplo, ou do PAL, sistema de cor e de dimensão do quadro e aspecto dos pixels, até estar trabalhando com resoluções maiores ou formatos diferentes, tipo 16:9, ou full, você vai pegar a resolução aqui do monitor que eu estiver trabalhando, ou até estar trabalhando com TV de alta definição, está gerando filme em 1920 pixels por 1080 de área de interesse, tá? E eu estou falando que é uma situação análoga ao cinema, porque essa câmera registra uma quantidade de
fotografias por unidade de tempo. Ele registra tantas imagens por unidade de tempo quanto eu determinar nos frames por segundo. Cada quadro que ele registra, que seria o que uma câmera real faria como fotografia, na computação gráfica aqui a gente conhece como renderização. Ele renderiza tantos quadros por segundo quanto eu determinar aqui no meu campo da frequência de disparo de fotografias para ele entender essa minha cena. Quanto mais quadros por segundo, mais sutil é a transformação da minha animação, né? Mas também maior conjunto de dados por unidade de tempo, tem um volume de kilobytes maior do que se eu estivesse trabalhando com 10 ou 12 quadros por segundo. Todas essas informações de resolução e de frequência da imagem estão associadas ao destino que eu vou dar para o meu vídeo, né? Se eu quero mais qualidade, se eu tenho espaço para ter mais qualidade, se eu tenho velocidade de transmissão para trabalhar uma quantidade de informação maior por unidade de tempo, eu adiciono mais qualidade, ponho mais resolução na minha imagem, mais quantidade de fotogramas por instante ou menos. Se eu for estar trabalhando, por exemplo, um fluxo de informação que vai para a internet, eu não vou poder estar trabalhando com Full HD 60 quadros por segundo. Absolutamente impraticável. Nem na Suécia eu acho que a galera conseguiria assistir em tempo real um vídeo com a qualidade tão exagerada. Obviamente, se fosse trabalhar um vídeo que fosse passar ao vivo pela internet, com certeza eu ia fazer com uma área menor, né? Menos pixels de largura de altura e menos quadros por segundo, tá? Mas se for, por exemplo, eu combinar com algum elemento de vídeo que eu já tenha, por exemplo, que eu subtraí, eu capturei de alguma câmera uma filmagem que venha 30 quadros por segundo, eu vou ter que trabalhar numa velocidade análoga para não ter erro de sincronia entre o que eu estou criando aqui e o que está sendo transmitido, passado no vídeo que eu estou combinando com a minha animação, né? Tipo, se eu for fazer uma animação que vai se sobrepor a um vídeo, como se fosse o crédito ou o teleprompter, o nome da pessoa, gerador de caracteres para pôr em cima de um programa de TV, naturalmente teria que estar trabalhando com uma dimensão de quadro, aspecto de pixel e a frequência com que essas imagens são fotografadas, análoga ao meu destino de vídeo.